Vamos lá? Vamos com vontade falar sobre empregado doméstico. Veja, o empregado doméstico, ele é um segurado também obrigatório. E aí, nós temos na Lei 8.213 que ele seria a pessoa física que presta serviço à unidade, a pessoa física ou unidade familiar no âmbito residencial destas, sem finalidade lucrativa. Essa é a definição trazida na Lei 8.213. Só que em 2015, nós tivemos aí a publicação da Lei Complementar 150. O que é essa lei? Essa lei veio regulamentar o contrato de trabalho doméstico e veio regulamentar uma série de direitos que esse trabalhador doméstico passou a ter com a emenda constitucional número 72. E aí também trouxe para nós um grande alívio, vou dizer assim, um grande alívio. Por quê? Porque quando a gente falava sobre enquadrar empregado doméstico, alguém perguntava, professora, mas por quantos dias de contratação de serviço por semana eu já posso considerar aquela pessoa uma empregada doméstica? Ou ela seria diarista? Havia muita dúvida, né, em relação a isso. E a gente partia para a resposta baseada em quê? Baseada na jurisprudência dos tribunais do trabalho. Agora não. Agora, nós temos o conceito de trabalhador doméstico trazido pela Lei Complementar 150. Então, veja aí, o empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa. A pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Veja, por mais de 2 dias por semana. Então, graças a Deus, né, nós já não temos mais a dúvida, ou pelo menos ficar preocupado com a jurisprudência. Trabalhador, empregado doméstico é aquele que vai prestar serviço para quem? Para a família, né, no âmbito residencial, sem finalidade lucrativa, ou para uma pessoa física. Sim. Olha as características do vínculo empregatício. Olha, veja aí. Presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal. Então, nós temos aí que ele é um trabalhador não eventual, né? A prestação de serviço dele é contínua. Subordinada, sim, ele tem subordinação em relação ao empregador. Onerosa, por quê? Porque ele recebe remuneração pelo trabalho. E exercido de forma pessoal, então tem aí a característica da pessoalidade. Também temos a característica da habitualidade. Então, são características de quê? São características do vínculo empregatício. E mais, fala aqui, sem finalidade lucrativa, exerce atividades não lucrativas. Sim, se o empregado da sua casa está te ajudando a, por exemplo, você subscreve convites de casamento. Vamos dar exemplo, porque toda vez eu arrumo um bolo para fazer, né? Então, subscreve convites de casamento. Aí você pega a sua empregada doméstica, contratada, registrada formalmente, tudo certinho, e coloca ela para, após um determinado horário, envelopar todo aquele material, entregar, né, para os clientes. Ela não está exercendo a atividade ali como empregada doméstica. Naquele momento, está caracterizado o vínculo de emprego. Por quê? Porque a sua atividade, aquela que você está exercendo de subscrever convites e receber por isso, né, é uma atividade lucrativa. Não tem finalidade não lucrativa. Você não está fazendo de graça, né? De caridade. Então, aí naquele momento, eu já descaracterizo
o empregado como empregado doméstico. Ela passa a ser empregada. Então, cuidado. A mesma coisa, né? Quem faz doce, salgado para fora e utiliza a empregada doméstica para ajudar. Ela não é empregada doméstica. Ali, no caso, ela é empregada, enquadrada como empregada. Pergunto, a governanta, né, de uma casa, empregada. O motorista do carro da família, empregado, desculpa, a governanta, empregada doméstica. O motorista da família, empregado doméstico. Ah, mas ele exerce, está falando aqui que exerce a atividade no âmbito residencial da família ou da pessoa. Gente, ele está exercendo, só que ele não vai dirigir só dentro da residência. Eu não contrato um motorista para dirigir exatamente dentro da minha residência. Eu contrato um motorista para minha família, para quê? Para levar os meus filhos ao colégio, para ir ao supermercado, né? Não tem o motorista não, né? Porque uma vez eu fui contar uma história assim, aí, professora, a senhora tem até motorista particular? Não, né? Mas se uma família tiver, ele é contratado, registrado formalmente, tudo como empregado doméstico, né? O cuidador pode ser empregado doméstico desde que observe essas características, quer dizer, mais de 2 dias por semana já vai caracterizar o quê? Vínculo empregatício e vai ser um segurado obrigatório na condição de empregado doméstico, certo? Aí, vai guardar as características principais. Então, o empregado doméstico, ele vai exercer trabalho doméstico para pessoa física, ou unidade familiar, ou família, né? O caráter desse trabalho é não eventual, ou seja, ele é contínuo. Mais de 2 dias por semana. Então, ele vai trabalhar, ele vai prestar esse serviço por mais de 2 dias por semana. E a atividade que ele vai exercer não é lucrativa. Então, atividades exercidas sem finalidade lucrativa, né? Por quê? Porque se passa a ser, ele já passa para outra categoria de segurado, empregado, e não empregado doméstico. Ah, professora, mas tem diferença, né? Muita diferença. Hoje, em termos previdenciários, não, quase nenhuma, né? Quase nenhuma. Em termos previdenciários, para o segurado, para o empregador, há uma grande diferença, tá? Por quê? Porque a contribuição do empregador doméstico, como contribuinte mesmo, é muito menor do que a contribuição de um empregador equiparado à empresa. Tá? Então, faz diferença na hora do enquadramento, né? Então, veja lá, empregado doméstico, governanta de uma república de estudantes. Uma vez veio uma questão, muito tempo, né, da Fundação Carlos Chagas. Governanta de uma república de estudantes. Eu coloco como empregado ou empregado doméstico? Empregado doméstico. Ah, professora, mas não é empregado porque República de Estudantes tem finalidade lucrativa. Não. A República de Estudantes em si, quando estudantes se unem e vão morar junto, não tem finalidade lucrativa. Agora, num local em que uma pessoa aluga as vagas, né, presta algum tipo de serviço além da acomodação, refeição, etc., e cobra, aí sim aquela pessoa que trabalha ali é empregada. Agora, se aqueles estudantes contratam uma pessoa para administrar a casa deles, né, entre eles rateiam as despesas, ela é empregada doméstica, tá ok? Então, ficamos por aqui, né? Lembrar sempre da finalidade não lucrativa. E agora, o período de prestação de serviço contínuo aí
tem que ser por mais de 2 dias por semana, ok? Um grande abraço e até a próxima classificação de quê? De segurados obrigatórios. Até lá! Clique lá